Assim, eu costumo dizer que no mundo junino, quadrilheiro não para. A gente dança quadrilha, a gente só vê a apresentação de quadrilha junho e julho. Mas quando é em agosto, eles já estão trabalhando para a próxima temporada. Então, quadrilheiro não para, né? Quadrilheiro que é quadrilheiro não para. Mas, geralmente, por exemplo, quando a gente foi começar a Anjos da Serra, de 2014, né? Então, vamos lá, dezembro, janeiro, maio, 6 meses de preparação para poder dançar junho e metade de julho, às vezes até o mês inteiro de julho, né? 6 meses de preparação. Só que isso é uma quadrilha que estava começando, né, no seu primeiro ano. Só que essas quadrilhas maiores, elas não param, né? Às vezes tira ali um recessozinho de um mês, depois das apresentações, para poder guardar figurino, reorganizar cenário, mas depois disso a diretoria já trabalha constantemente, né? Os quadrilheiros, os brincantes que a gente chama, né, que são as pessoas que dançam a quadrilha, eles vão começar aí a ensaiar em meados de janeiro, fevereiro. Geralmente tem quadrilhas que começam após o carnaval, os ensaios. Tem quadrilhas que já começam antes do carnaval, mas a diretoria ela trabalha muito tempo antes de começar os ensaios, decidindo temática, organizando figurino, desenhando figurino, vendo estratégias para arrecadar recursos para a quadrilha, né? Então, é um trabalho, assim, que é só para quem ama mesmo, porque é muito trabalhoso. E minha dúvida agora vai mais nesse sentido, você até comentou no finalzinho da sua fala agora, nessa questão de eleição de tema, de entender qual vai ser o enredo ali da quadrilha. Eu queria entender um pouco como é esse processo. Nós temos 2 tipos de quadrilha, certo? A tradicional e a estilizada. A tradicional é aquela quadrilha matuta que nós conhecemos mesmo, né? Com passos tradicionais. Hoje em dia, a quadrilha tradicional, ela está bem mais modernizada, mais robusta, você vê figurinos maiores, você vê uma estrutura maior, não é mais aquela matuta de antigamente. E aí, nessa quadrilha tradicional, tem que se ter exigido nas competições que se tenha passos tradicionais, como, por exemplo, a Narrié, a Lavantu, que o marcador, né, que é a pessoa que grita a quadrilha, fale passos tradicionais também. Às vezes é exigido alguns passos, como a Russiana, o X. A questão dos personagens, que tem que se ter em quadrilha, são os noivos, certo? O rei e a rainha, cangaceiros. E aí, os personagens vai depender do enredo da quadrilha, né? Do tema que vai ser trabalhado. Então, por exemplo, se vai ter o padre, vai depender do tema que vai ser trabalhado. Porque se tem casamento, tem que ter o padre para celebrar o casamento, né? Na quadrilha estilizada, a quadrilha estilizada, ela traz passos mais coreografados, né? Como se eles estivessem mesmo realizando a coreografia, todos iguaizinhos, todos bonitinhos. Na quadrilha tradicional, a gente tem o que a gente chama de matutado. E matutado, cada um tem o seu. Então, eu posso matutar de um jeito, você pode matutar de outro, e assim a gente leva na quadrilha tradicional. Na estilizada, os passos são coreografados, todo mundo faz os mesmos passos, né? E aí lá eles também têm o noivo, o rei e a rainha, os cangaceiros. Só uma dúvida, na quadrilha que você dançava antes da serra, porque eu já faz muito tempo que eu não vejo. A de vocês era qual desses estilos e como era feita a construção da história? Você que fazia com a diretoria, ou era todo mundo ajudando a construir a história? A Anjos era estilizada. Aí depois eu dancei em outra quadrilha tradicional, e depois eu dancei na Lá de Nós, que foi uma quadrilha fundada por nós mesmos, aqui do Alto Santa Teresa, que foi tradicional também, certo? Mas a escolha do tema, geralmente tem, dentro da diretoria, a gente divide cargos, certo? Então tem o diretor, presidente, né, da quadrilha, aí vem o coreógrafo, vem o tesoureiro, vem a pessoa responsável pelos eventos, para arrecadar dinheiro, aí vem a pessoa responsável pela temática e figurino.
Às vezes o coreógrafo é quem faz a temática e quem escolhe o figurino, o coreógrafo faz tudo. Mas tem quadrilhas que preferem dividir. E essa temática, depende muito do que a quadrilha quer tratar naquele momento. Os temas, às vezes, eles são óbvios, né? Por exemplo, tem uma quadrilha agora, eu acho que é Coração Junino, o nome dela é Dilmarizal, e ela está homenageando Maria Bethânia. Então, quando você vê o nome Bethânia no cenário, você já sabe que a quadrilha vai homenagear Maria Bethânia. Já tem uma quadrilha de Mossoró, que o nome é Lume da Fogueira, ela é muito conhecida, aqui no RN, e o nome da temática é A Cabeça do Santo. Então você fica, nossa, o que é que eles vão trabalhar aqui? Você só vai entender se você assistir. Então é muito singular a escolha da temática. Vai mais mesmo da diretoria e do que eles vão querer trabalhar. Vou citar um exemplo para vocês. No ano de 2019, foi quando o segundo ano que a gente saiu com a Junina lá de Nós, a nossa temática foi Mistérios da Meia-Noite. A gente trazia o lobisomem, na verdade, era o noivo que se apaixonava. A noiva se apaixonava pelo noivo, o noivo dela era o lobisomem. Né? Nessa temática, a gente trazia o pavão, que tem aquela lenda do pavão, o voo do pavão à noite. Então, veja, é um enredo assim, gigantesco e que toda a quadrilha está junto nele, né? Realmente é um mundo, assim, acho que quando a gente assiste, né, a gente também não imagina todo esse processo criativo, apesar de ver lá o resultado da criação, digamos assim, que sempre é muito marcante. E aí, falando um pouco de marca, assim, você até citou outras quadrilhas que têm esses títulos e enredos que são instigantes, já tem outras que têm outros enredos, assim, mais tradicionais ou de homenagem, né? Queria entender um pouco das quadrilhas que você participou, enfim, qual linha, assim, mais ou menos seguir, acho que para além do estilo, mas se tinha algo que tornava, assim, marcante. Eu vou falar sobre o ano de 19. Foi um ano mais marcante para a gente, que foi o ano que a gente fez essa temática, né, que foi o Mistérios da Meia-Noite, e o que era mais marcante nessa temática era o cômico. Quem assistia não parava de rir, né? E aí a gente inovava muito, né? Inovava e a gente tinha personagens muito bons. O bêbado, a gente tinha o bêbado, a gente inventava personagens, a gente pegava muito as figuras marcantes daqui de São Miguel, por exemplo, Zefa Chibio, Chico Moco, que vivia com um rádio andando no meio da rua. Tinha também Maria Boi, não sei se vocês conhecem Maria Boi. As fofoqueiras, sempre tinha uma fofoqueira no meio da quadrilha para trazer fofoca, sempre tinha uma mulher da vida, né, que a gente trazia também, os bêbados, quando reunia a quadrilha para apresentar o casamento e escolher os personagens, aí os meninos já iam dizendo, o bêbado a gente pode fazer que nem fulaninha ali de cima, que age assim, assim, assim e tal. Nossa, essa etapa de preparação deve ser muito cansativa, mas também deve ser muito legal de participar, né, principalmente quando já tem uma intimidade com as pessoas da quadrilha, esses momentos devem ser muito legal. Tem muita coisa, assim, nesses bastidores, muita coisa que é realmente invisível, assim, para quem assiste, né, quem assiste a dança. E aí, acho que talvez para encerrar, pelo menos da minha parte, a gente queria entender um pouco também que mensagem você deixa, assim, para a juventude, para esses jovens que desejam também manter essa cultura junina viva. Ai, gente, é tão difícil, porque a cultura junina no nosso município, ela só está se acabando, né? A gente tenta plantar uma sementinha aqui, né, nas crianças, nos jovens, mas há um desinteresse muito grande desta parte. Então, assim, é muito difícil. A gente começa convidando as pessoas, marcando ensaio, às vezes aparecem 5 pares, 6 pares, né? E é muito frustrante porque a cultura vai se acabando. É algo tão bonito, não existe São João sem quadrilha junina, gente. Tenho certeza que isso é uma consequência da pandemia.
né? Porque muitos jovens que vinham chegando assim na adolescência, nos seus 10, 11 anos, que entraram na época da pandemia e enfiaram a cara em celulares, em computadores, em televisão, deixaram de viver o que tem que ser vivido. O que eu tenho para falar para esses jovens é eles não sabem o que estão perdendo, né? O que eles estão deixando de viver. Viver quadrilha junina é ter uma segunda vida. Você tem uma segunda vida fora da sua vida. Obrigado, Natália, por dividir com a gente aí suas memórias, também sua paixão pelo São João. Acho que mais do que a sua contribuição do ponto de vista acadêmico, né, da pedagogia também, acho que ajudou muito, assim, a gente a entender desse universo do São João, que é muito mais do que a gente pensa, assim. Então, acho que mesmo sem as quadrilhas ativas, enfim, mesmo sem essa participação direta, sua história, né, segue ajudando a manter essa chama, essa tradição acesa em São Miguel também. Então, muito obrigado pela conversa, foi muito bom, assim, eu descobri muitas coisas e encantado por esse mundo, assim. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, viu? A conversa de hoje mostra que o São João é muito mais que festa, é pertencimento e memória viva. E mesmo com o mês de junho quase no fim, aqui em São Miguel, as festas estão só começando. Muito obrigada às nossas convidadas por dividirem com a gente tanta história e paixão. E a você que ouviu até aqui, que tal lembrar do seu São João mais marcante? Compartilha com a gente nas redes sociais da Agenda da Gente. E mês que vem tem mais conteúdo feito com carinho e com a cara da nossa cidade. Então já segue o podcast e fica por dentro. Tchau, tchau! Tchau!